Graças a Deus. Deixei aí nos comentários os textos aonde nós estaremos lendo, aonde nós estaremos meditando na palavra de Deus. Antes de mais nada, eu quero cumprimentar a todos nesta noite com a paz do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar, que Deus possa visitar o lar de cada um nesta noite. Vamos estar dando mais uns minutos até os irmãos estarem entrando na live, para nós estar meditando na palavra de Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Hoje nós vamos estar meditando os textos de Lucas, capítulo de número 10, versículo 38 ao 42. E depois nós vamos estar meditando João, capítulo de número 11, versículos 1 a 45. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 10, versículo 38 ao 42. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu o apóstolo João, capítulo de número 11, versículo 1 até o versículo de número 45. Deus tem uma palavra para o nosso coração nesta noite. Noite está bem fria, mas Deus, através do seu Espírito Santo, vai aquecer a nossa alma e nos dar vitória. Vamos estar nos alimentando da palavra do Senhor. Nada melhor do que esse alimento que é a palavra de Deus. Que Deus abençoe a cada irmão que está entrando. Que Deus venha abençoar ricamente, poderosamente, nesta noite, em nome de Jesus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, o doutor Lucas, aquele a quem
Paulo havia convidado para andar com ele. Dr. Lucas não era apóstolo, era alguém que, com desejo no coração de contar detalhadamente a história de Jesus Cristo. Lucas capítulo de número 10, versículo 38, vamos estar lendo o texto bem conhecido. As passagens que eu citei, elas são bem conhecidas, mas tem uma grande e poderosa lição para a nossa vida. Lucas capítulo de número 10, versículo de número 38, aquele que puder acompanhar a leitura bíblica, pode pegar a sua Bíblia e acompanhar juntamente comigo. Se não conseguir acompanhar lendo, pode ficar escutando mesmo, que Deus vai abençoar de igual forma, amém? Diz assim a palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. Respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Agora vamos estar lendo João capítulo de número 11. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 11. Que diz assim a palavra de Deus. Estava então enfermo um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Marta e de sua irmã Maria, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhe: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram-lhe, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto. E folgo por amor de vós que eu lá não estivesse,
para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Versículo 17. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse-lhe, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedis a Deus, te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu isto? Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo. A Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está aqui e chama-te. O mestre está aqui e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, vendo-o, lançou-se aos seus pés. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés. Dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito o espírito e perturbou-se. E disse: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram-lhe, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também com que esse não morresse? E alguns deles disseram: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também com que esse não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si, foi ao sepulcro, e era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito, se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me haveis ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto em lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria
e que tinham visto que o que Jesus fizera, creram nele. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Graças a Deus. Os irmãos puderam notar que eu repeti alguns versículos ali. Logo, logo nós vamos entender o porquê que eu fiz uma repetição de alguns versículos. Graças a Deus. Nós vemos no texto sagrado aonde Jesus, em Lucas capítulo de número 10, entra em uma aldeia. Aldeia essa aonde vivia Marta, Maria e Lázaro. Jesus adentra a esta aldeia para pregar o evangelho e esta Marta o recebe em sua casa. Vemos bem que Marta é a primeira citada neste texto ao qual convida Jesus para adentrar a sua casa. E nos versículos seguintes, nós vamos ver que Marta tem uma irmã chamada Maria. E quando Jesus adentra dentro da casa de Marta e Maria, Marta logo corre para fazer os seus afazeres. Quem sabe Marta corre e começa já a preparar o café, preparar um pão, algo ali para servir Jesus e os seus discípulos. Marta está preocupada em servir bem as suas visitas. Marta está afadigada, está cansada e está preocupada em demonstrar uma boa recepção. Nós vemos ali a sua irmã Maria, ao ver Jesus sentado e ensinando a palavra, senta-se aos pés de Jesus. Marta, porém, como eu já disse, estava preocupada em servir bem os seus convidados, andava distraída, com muitos serviços e muitos afazeres, pois Jesus estava ali para, quem sabe, tirar um tempo para descansar, mas mesmo assim Jesus continua a pregar, continua a ensinar. Porém, Marta prefere, então, fazer os seus afazeres, fazer as suas obrigações, os seus deveres. Mas Maria esquece de tudo isso. Maria decide então ouvir o que Jesus está falando. Marta fica indignada, fica inquieta e vai até Jesus e diz: olha aqui, Senhor, o Senhor não se importa de que eu sirva a todos e minha irmã me deixe com todos os afazeres? O Senhor não se importa que só eu aqui estou a servir, estou a preparar algo para vocês? Porém, Maria está aí sentada, não quer fazer nada, só quer estar ouvindo o que o Senhor está falando, não está se preocupando em servir os convidados, servir ao Senhor. Pois eu quero lhe servir bem. Ou seja, no coração e na mente de Marta, Jesus iria se impressionar com ser bem servido, encontrar tudo bem limpo. Na cabeça de Marta e no entendimento de Marta, Jesus estava se importando com o que era servido, com que tipo de louça ele ia comer, se estava bem limpo ou não, se a casa estava varrida ou não.
Na mente de Marta era isso que Jesus estava se preocupando. Mas Maria não, Maria sabia qual que era a melhor parte. Porque os afazeres ela podia fazer depois. Mas aquela oportunidade que ela estava tendo de sentar e ouvir Jesus falar era única. Ela bem conhecia quem é que estava dentro da humilde casa dela. Pois certa vez lá no começo, no capítulo 7, se eu não me engano, de Lucas, nós vamos ver, capítulo 7, 36, nós vamos ver uma pecadora ungir os pés de Jesus. E nós vimos que o próprio apóstolo João escreveu que aquela mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus, ungiu Jesus e enxugou seus pés com os cabelos, foi Maria. Pois Maria já conhecia que Jesus era tudo que ela precisava. Maria sabia que a palavra de Jesus, o que Jesus tinha para dizer, era algo muito importante. Os afazeres, o servir, o arrumar a casa, isso aí poderia ficar para uma outra hora. Mas Marta estava indignada com sua irmã. E Jesus respondendo para ela: olha, Marta, tu estás ansiosa, está fadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Não é necessário você estar preocupada em servir bem. Não é necessário você estar correndo daqui para colar. Isso não é necessário. Necessário é ficar ouvindo o que eu tenho para dizer. Uma coisa só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Jesus jamais iria dizer para Maria se levantar e ir servir as mesas. Jamais Jesus iria dizer para Maria se afastar dele, pois ela estava sedenta em ouvir o que Jesus estava dizendo. Nós vemos aqui esta mulher, que desde o princípio ela era uma adoradora. Ela gostava muito de estar aos pés de Jesus. A Bíblia ainda enfatiza que ela fica aos pés de Jesus, ouvindo as palavras do Senhor. E não há nada mais importante, mais maravilhoso do que estar aos pés do Senhor, ouvindo o que Ele tem para dizer. Tudo o que é material, tudo o que é passageiro, nós podemos deixar para depois. A casa pode ser limpa depois, o alimento pode ser feito depois, mas o momento ao qual Jesus está falando, esse momento ele é único. Porque nós sabemos quando Jesus fala, algo acontece. Quando Jesus fala, cadeias são quebradas. Quando Jesus fala, almas são resgatadas. Quando Jesus fala, pessoas são libertas. O milagre acontece. E não obstante, nós abrindo a nossa Bíblia em João, capítulo de número 11, nós vamos ver mais uma vez, nós vamos observar mais uma vez Marta e Maria. Nós vamos observar que agora Marta e Maria se encontram numa grande aflição. Marta e Maria se encontram num grande dilema, numa situação a qual ninguém queria estar. Marta e Maria
estão de luto, estão preocupadas, estão passando o pior momento das suas vidas. Nós vemos que João relata que Lázaro estava enfermo. Lázaro, amigo de Jesus. Jesus era amigo de Lázaro, como também de Marta e Maria. Ou seja, eles eram amigos íntimos do Senhor, quase que família, porque a Bíblia Sagrada diz que Jesus amava a Marta, Maria e Lázaro. Lázaro se encontra enfermo. Lázaro se encontra à beira da morte. Todos sabiam que Lázaro havia ficado enfermo e que a medicina não ia responder com a sua melhora. Nós vemos que quando Lázaro se encontra enfermo, Marta junto com Maria, Maria junto com Marta, mandam um recado para Jesus. Jesus está lá pregando a palavra, anunciando o reino de Deus. E de repente ele recebe a notícia de que Lázaro está enfermo. Jesus, ouvindo esta notícia, ele não se preocupa em se levantar e rapidamente ir até Lázaro para o curar. Porque Jesus sabia que aquela enfermidade iria ocasionar a morte de Lázaro. Jesus, de propósito, fica, depois que ele recebe a notícia de que Lázaro está enfermo, fica mais 2 dias pregando. Os discípulos olham para Jesus e dizem: mas Senhor, o Senhor não vai até lá? O Senhor não vai lá curar o seu amigo, a quem tu amas? Jesus olha para ele e diz desta forma: esta enfermidade ela não é para a morte, mas para a glória de Deus. Para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. E abrindo um parênteses aqui, nós podemos dizer que muitas das vezes a enfermidade ataca as pessoas, atacam os servos de Deus. Muitas das vezes as enfermidades que nos assolam, elas não são para a nossa morte, mas sim para a glória de Deus, assim como Jesus está falando que Lázaro não só morreria, mas a morte de Lázaro acarretaria muitas coisas, muitas lições, não só para Marta, Maria, mas para os demais que ali estavam. Jesus, olhando aquela situação e vendo que os discípulos estavam também preocupados, Jesus diz para eles que aquela morte ou aquela enfermidade nada mais era para a glória de Deus. O texto sagrado diz que quando se passa 2 dias além do dia ao qual Jesus foi avisado, Jesus então decide ir até Betânia. Agora Lázaro já não está mais enfermo. Lázaro está morto.
Jesus disse para os seus discípulos: agora sim, eu vou ir lá acordar Lázaro. Os discípulos olham um para o outro e dizem: mas se Lázaro está dormindo, está tudo bem. Lázaro está dormindo, não tem problema nenhum. Jesus vai lá despertar. Os medicamentos que Lázaro tomou funcionaram. O médico conseguiu curar a Lázaro, ele está dormindo. Os discípulos não estavam entendendo que Jesus estava falando que Lázaro estava dormindo o sono da morte. E aí Jesus olha para eles e diz: não, Lázaro está morto. E ele ainda completa dizendo: e folgo por amor de vós, que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Ainda muitas pessoas que estavam seguindo Jesus não estavam acreditando que ele era o Filho de Deus, que ele era o Messias, que ele era o escolhido de Deus, aquele a quem viria para a terra para salvar a humanidade. E no versículo 17 do capítulo 11 de João, nós vamos ver Jesus indo até Lázaro. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus, indo consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão, ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. E aqui nós vamos indo pausadamente para nós entendermos como age um verdadeiro adorador. Como age aquele que tem a certeza em quem ele crê. Como age alguém que, diante da situação que estava vivendo, se conformou com a situação, mas também sabendo que aquele a quem ela cria e acreditava poderia mudar a situação. Maria era uma mulher que estava conformada com aquilo que Deus dava para ela. Maria estava conformada com a vontade de Deus para a sua vida. Marta não. Marta não estava conformada. Nós vamos ver a atitude de Marta diante de Jesus, ao ver Jesus chegando. E vamos também ver a atitude de Maria ao ver Jesus chegando. Ora, ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Por que Maria não saiu correndo ao encontro de Jesus? Porque Maria, no momento que ela mais precisava, no momento mais crucial da sua vida, ela soube ter paciência. Marta, porém, como lá no começo, quando Jesus foi visitá-las, lá no começo, onde Maria estava sentada ouvindo o que Jesus estava falando, porém Marta, como sempre, estava ansiosa. Marta era muito ansiosa. Sai correndo ao encontro de Jesus. Ela sai correndo quando ouve dizer que Jesus estava chegando. Maria não. Maria fica tranquila, com dor no seu coração, mas tranquila, porque ela sabia que Jesus poderia mudar a história.
Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Olha bem esta frase, grava esta frase. Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E ela continua. Mas também, agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Marta continua. Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crê tu isto? Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Aqui encerra o diálogo de Marta. Marta, quando corre ansiosamente até Jesus, ela olha para Jesus e diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, mas eu bem sei que tudo quanto pedires a Deus, Ele te concederá. E Jesus disse para ela: Marta, acalma. Marta, desacelera um pouco. Marta, calma. O teu irmão há de ressuscitar. E ela, como sempre afoita, ela disse: eu sei que ele há de ressuscitar, Senhor, no último dia. Ela pensou que Jesus estava dizendo que Lázaro ia ressuscitar no último dia com todos aqueles que irão ressuscitar no último dia. A mentalidade de Marta ainda estava presa a esta terra. E Jesus teve que dizer para ela: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crê tu isto? Nós vemos Jesus aqui falando algo maravilhoso para alguém que está de luto, para alguém que quer a solução imediata. O ansioso, ele sempre quer tudo ao seu tempo, à sua hora, ao seu momento. Quando ele quer, tem que acontecer. Marta, ela era ansiosa. Jesus falou: estás ansiosa e afadigada. E o ansioso, ele é assim. Se ele não vê acontecer na hora que ele quer, ele fica nervoso, ele quer que tudo aconteça tudo no tempo dele. Mas com Jesus não é assim que funciona. Nós sabemos que Deus, ele não é sujeito ao tempo. Somente nós, os seres humanos, somos sujeitos ao tempo. Deus não. E Jesus disse: calma, o teu irmão há de ressuscitar. Jesus estava falando num sentido literal, não figurativo. Mas Marta pensava que ele estava falando num sentido figurado. Ela pensou que Jesus estava falando na ressurreição do último dia. E Jesus literalmente estava dizendo: Marta, o teu irmão vai ressuscitar. Ele morreu, mas ele vai ressuscitar. Tu crê que o teu irmão vai ressuscitar? Em outras palavras, ele estava dizendo: Marta, o teu irmão morreu, mas eu sou a ressurreição e a vida. O teu irmão está 4 dias morto, mas eu sou a ressurreição e a vida.
e chegou agora aqui a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Lázaro morreu, mas ele cria em mim, então ele vai ressuscitar. Ele vai viver para a glória de Deus. Jesus pergunta para ela, crês tu isso? E ela diz, sim, Senhor, eu creio que tu é o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Crer, ela cria. Acreditar, ela acreditava. Ela acreditava que Jesus era o Filho de Deus, o Messias, o Filho de Davi, aquele que viria ao mundo. Ela acredita nisso. Mas ela quer a solução no seu tempo, na sua hora. Depois que ela disse essas palavras, a Bíblia Sagrada diz que partiu e chamou em segredo Maria, sua irmã, dizendo, o mestre está aqui e chama-te. E ela ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele. Olha a diferença de Maria para Marta. Marta, ao ouvir que Jesus estava vindo, se levantou e saiu correndo ao seu encontro. Maria não. Maria espera o Senhor chamá-la. Maria espera a sua vez. Maria sabe que Deus vai fazer tudo no momento dele, não no momento dela. Então não adiantaria ela ir sair correndo desesperadamente, porque não era o momento. Maria está esperando o momento certo, o momento ao qual Jesus iria chamá-la. E após ela ouvir que Jesus estava chamando, aí sim ela se levanta. Ela se levanta e vai ter com Jesus. No versículo 30, ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantou e saíra, seguiram-na, dizendo, vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés. Lançou-se aos seus pés. E o que ela diz? Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Olha a diferença de Marta e Maria. Marta é ansiosa. Ao ouvir Jesus chegar, ela sai correndo ao encontro dele. Maria espera Jesus chamar. Marta chega correndo e dizendo, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Maria é diferente. Maria corre e se lança aos pés de Jesus, porque ela sabia aonde era o lugar dela. O lugar dela não era ao lado, não era atrás e nem na frente de Jesus. O lugar dela era aos pés de Jesus. Marta era ansiosa, preocupadíssima. Maria, ela sabia e conhecia no profundo o Senhor. Desde o princípio, Maria sempre se jogou aos pés de Jesus. Se nós vermos lá o relato de Lucas, no capítulo 7, aonde ele relata sobre a pecadora que ungiu os pés do Senhor, a pecadora que entrou dentro daquela casa com um vaso de alabastro cheio de unguento,
se jogando aos pés do Senhor, chorando, molhava os pés do Senhor com as lágrimas e com os cabelos o enxugava, e ungia ao Senhor com aquele unguento. Era Maria, irmã de Marta e Lázaro. Ela sabia que desde o começo o lugar dela era aos pés de Jesus. E quando ela chega e se lança aos pés de Jesus, ela fala a mesma coisa que a sua irmã falou. Mestre, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela fala a mesma coisa. Aparentemente é as mesmas palavras, mas no mundo espiritual é diferente. No mundo espiritual, quando ela fala isso, uma porta se abre. As palavras que nós falamos no mundo espiritual, ela tem muito efeito. Quando ela fala estas palavras, ela não fala somente com a boca, mas ela fala com o coração de quem precisa que o Senhor o alcance. Nós vemos ela se jogando aos pés do Senhor e falando estas palavras. Por que Jesus não falou as mesmas coisas que falou para Marta a Maria? Porque Maria era diferente. Jesus vendo, quando viu, no versículo 33, do capítulo 11 de João, Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 11, versículo de número 33. Jesus, pois, quando a viu chorar e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: onde o puseste? Quando Jesus viu a adoração de Maria, o gesto de humilhação, o gesto de alguém que precisa que o Senhor estenda a mão. Não somente o gesto, mas as lágrimas de Maria, as lágrimas daqueles que estavam com Maria, consolando Maria na sua casa, e agora juntamente com ela chorando aos pés de Jesus. Isso move o coração do Senhor. Quando Jesus vê Maria chorando, quando Jesus vê a multidão chorando, ele fica perturbado. Ele fica incomodado com aquilo. A Bíblia Sagrada diz que Deus ele não resiste ao coração quebrantado. Ao coração contrito, o Senhor não resiste. A um coração que se achega ao Senhor quebrantado. É isso que Maria fez. Quebrantou-se aos pés de Jesus. E quando ela faz isso, a porta do mundo espiritual do milagre se abre. E isso faz com que Jesus fique perturbado, incomodado com aquelas lágrimas. E Jesus quer resolver logo a situação e pergunta: onde está Lázaro? Aonde colocaram Lázaro? E disseram, pois, os judeus: vem ver. E Jesus, no versículo 35, chora. Não somente por ver Maria chorando, ver os judeus chorando, mas ao ver aquela situação do seu amigo morto, Jesus se perturba e se emociona naquele momento.
Muitas pessoas pensam que quando estão sofrendo, o Senhor está aquém do seu sofrimento. Muitas pessoas pensam que quando estão chorando, o Senhor não está vendo as lágrimas. Muitas pessoas pensam que quando estão passando pelo vale, pensam que Deus os abandonou. Pensam que o Senhor não está nem aí para a sua situação. Mas a Bíblia Sagrada relata que não é assim que Deus faz. Deus, ele está atento ao sofrimento dos seus filhos. Deus, ele está atento à oração, à súplica, ao choro e às lágrimas daqueles que clamam a Ele de dia e de noite. E muitas pessoas pensam que o Senhor não responde porque Ele não está vendo o seu sofrimento. Não é isso que está acontecendo. Se muitas vezes você clamou, chorou, pediu ao Senhor e parece que a resposta não vem, não é que Deus não está vendo, não é que Deus não está ouvindo. Mas você tem que parar para pensar e ver, mas será que é o momento certo do Senhor agir? Não era o momento certo de Jesus agir no momento que Marta foi até ele. Mas o momento certo de Jesus agir era quando Maria foi até ele. E muitas das vezes nós não queremos esperar o tempo de Deus. Nós queremos a solução para já. Nós queremos o resultado para ontem. Nós queremos que Deus responda às nossas orações quando nós dissemos amém. Não é assim que funciona. Deus, ele responde às orações sim, mas é no momento dele. É no tempo certo. E quando Jesus pergunta, onde o puseste? Jesus vai até o lugar onde estava Lázaro. E no meio desta caminhada, Jesus começa a chorar. Não pense que o Senhor não está sofrendo ao ver o teu sofrimento. Não pense que o Senhor não está chorando com você quando você chora. Quando os judeus olham e veem Jesus chorando, eles logo dizem, vede como o amava. E no versículo 37, e alguns deles disseram, não podia ele que abriu os olhos do cego fazer também com que este não morresse? E é assim muitas das vezes que acontece nos dias de hoje. Muitas vezes é assim que acontece conosco. Muitas pessoas olham e vejam, mas essa pessoa serve a Deus, está sempre doente. Essa pessoa serve a Deus, está enferma, está passando por essa situação. Será que Jesus não tem poder para curar essa enfermidade? Os judeus aqui estavam criticando Jesus, porque eles não entendiam o plano de Deus. O plano de Deus para Lázaro, Marta e Maria era eles serem um canal, um instrumento para que o milagre pudesse acontecer e todos vissem o quanto Deus é poderoso. Jesus havia ressuscitado várias pessoas. Nós vemos Jesus ressuscitando o filho da viúva de Naim. Nós vemos Jesus ressuscitando a filha de Jairo. E tantos outros que não são mencionados. O tempo todo acontecia milagre. Mas uma pessoa morta há 4 dias era diferente.
Esse era o motivo ao qual Jesus fez com que eles tivessem que esperar o momento certo. E quando os judeus falam isso, mas ele curou tantas pessoas, ele deu vista aos cegos, não podia ele vir curar Lázaro? E no versículo de número 38, Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si, foi ao sepulcro. E era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. No versículo 39, disse-lhe Jesus, tirai a pedra. E lá vem Marta de novo. A irmã do defunto disse-lhe, Senhor, já cheira mal porque já é de 4 dias. Lá vem Marta de novo com a sua ansiedade, com seu costume de ser afoita, não esperando, não tendo paciência e querendo também indagar ao dono da vida, pois Jesus tinha dito, se creres em mim, verás a glória de Deus. Ou seja, Marta, ela era uma pessoa que precisava passar por tudo que ela passou para entender que com Jesus tudo tem que ser na hora certa. Ah, mas já é de 4 dias, Senhor. Ele já está nesse sepulcro faz 4 dias e nós já podemos comprovar que cheira mal. O cadáver já está em decomposição. Já tinham sido feitos todos os procedimentos para o sepultamento. Já tinham embalsamado. Já tinham colocado ataduras para que ele pudesse ficar mumificado. Mas durante esse período de 4 dias o corpo já estava em decomposição. Já estava cheirando mal. E quando começa a cheirar mal, nós podemos perceber que até os vermes já estavam comendo a carne de Lázaro. Então era uma situação bem, aos olhos humanos, impossível de se acreditar. Jesus simplesmente chega na porta do sepulcro e diz, tira a pedra. Tira essa pedra daí. Marta olha para ele, Senhor, mas defunto já está morto faz 4 dias, cheira mal. O que o Senhor está pensando em fazer? E Jesus tem que dizer para ela, não te disse, Marta, se creres, verás a glória de Deus. Tiraram, pois, a pedra e Jesus levantando os olhos, ele faz uma oração. E feita aquela oração, ele apenas simplesmente diz, Lázaro, sai para fora. Ele podia muito bem chegar naquele lugar e não precisar orar. Mas ele orou para testificar que o Senhor Deus, o seu Pai, estava sempre o ouvindo. E porque todas aquelas pessoas que estavam ao redor de Jesus viessem a entender que Deus, ele tem poder para fazer milagres impossíveis aos olhos humanos. Para o homem, para a medicina, era impossível ressuscitamento de alguém que estava morto há 4 dias. Como a própria Marta disse, já cheira mal, já está no estado de putrefação.
Mas quando Jesus faz aquela oração, a multidão que está ao redor tem que ouvir que Jesus foi enviado de Deus e entender que ele era o Messias. E tendo feito essa oração, ele apenas grita em alta voz: Lázaro, sai para fora. E Lázaro sai. Aquela carne que estava podre volta à vida. O espírito de Lázaro, o espírito, o fôlego de vida que havia saído do corpo de Lázaro retorna e ele volta à vida. E diz a palavra de Deus que muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Ou seja, Jesus usou a Lázaro para que aqueles judeus crescem que ele era o Filho de Deus, o Messias. E não somente isso, para mostrar que ele faz quando ele quer. Ele age quando ele quer, não é no nosso tempo. A nossa bênção, ela não vai chegar no nosso tempo. A nossa oração, ela não vai ser respondida no nosso tempo, mas no tempo dele. E uma coisa que me chama a atenção é quando Marta fala essas palavras para Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. É como se ela estivesse orando ali ao Senhor. Mas ela não chega como chegou Maria. Maria chega e se joga aos pés do Senhor. E fala as mesmas palavras. Mas fala com o espírito quebrantado. E isso move o coração do Senhor. Quando nós estamos com o nosso coração quebrantado diante de Deus, isso move o coração de Deus. É como eu disse, isso abre a porta espiritual ao qual o Senhor vai alcançar o milagre. A diferença entre Marta e Maria, que uma sabia qual que era a chave da bênção. Era o quebrantamento, era a paciência e era a obediência. Quebrantamento porque ela chega aos pés do Senhor, se joga aos pés do Senhor, chorando. A paciência em esperar o Senhor chamar ela. E a obediência, porque nós não vemos aqui, depois que Jesus vai até o sepulcro, depois que as únicas palavras de Maria para Jesus nessa situação aqui foi: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela não teve um diálogo como teve Marta com Jesus, como que querendo se justificar ao Senhor. Por isso que Jesus fala, por isso que a palavra de Deus fala que não é por muito nós falar que nós seremos ouvidos. Muitas das vezes nós falamos com o Senhor e muitas vezes nós não somos ouvidos, porque nós estamos só falando palavras ao vento. Muitas das vezes a nossa oração, ela é somente de boca, não é feita com o coração. Nós vemos Maria falando unicamente estas palavras: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas o gesto que ela fez foi o que causou a maior comoção do Senhor.
Ao ver Maria chorando e os judeus, Jesus também chora. Jesus também sente-se perturbado, porque Jesus não fica indiferente do sofrimento dos seus filhos. E muitas das vezes, o Senhor não opera, não é porque Ele não quer. O Senhor não faz, não é porque Ele não está ouvindo a oração. É simplesmente, é o jeito que nós pedimos para Ele. É o jeito que nós falamos para Ele. E é a paciência que nós temos em esperar o tempo de Deus. E muitas das vezes a resposta do Senhor não vai ser conforme nós queremos. Muitas das vezes a resposta de Deus ela vai vir de uma maneira negativa para nós. Por quê? Unicamente porque Deus sabe o que Ele faz. Quando Jesus estava no Monte das Oliveiras orando, Ele disse: Pai, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. E querer estar no centro da vontade de Deus que é difícil. Porque a vontade de Deus para Jesus era que ele passasse pelo vale do sofrimento. É que ele bebesse o cálice do sofrimento. Essa era a vontade de Deus. Muitas das vezes a nossa vontade não é a vontade de Deus. Muitas das vezes Deus quer permitir nós tomar o cálice do sofrimento. Muitas vezes o Senhor vai permitir o sofrimento na nossa vida unicamente para nós aprender que a nossa dependência é dele. O apóstolo Paulo orou 3 vezes para que o Senhor tirasse o espinho da carne dele e o Senhor disse: não, a minha graça te basta. E se a vontade de Deus é permitir o cálice do sofrimento, então que a nossa oração seja para o Senhor nos dar a sua graça para suportarmos o cálice do sofrimento. Muitas das vezes a vontade de Deus não é a nossa vontade. Por que muitas pessoas se frustram com Deus? Por que muitas pessoas ficam chateadas com Deus? Falando literalmente, porque muitas das vezes Deus não quer fazer e Deus não faz a vontade dela. E quando aquela pessoa que não conhece ao Senhor de maneira completa, não vê a sua vontade sendo realizada, ela fica frustrada com Deus. Porque ela acha que Deus tem que fazer a sua vontade e não a vontade de Deus. Ficar e permanecer no centro da vontade de Deus que é o difícil. Porque o centro da vontade de Deus, muitas das vezes, é o sofrimento. Muitas das vezes é o sofrimento o centro da vontade de Deus. Assim como foi com Jesus. Assim como foi com Jó. Jó era um homem íntegro, reto, sincero e temente a Deus. Jó, ele estava sempre intercedendo pelos seus filhos a Deus. Jó estava sempre obedecendo a Deus. Criava os seus filhos nos princípios de Deus e oferecia sacrifícios a Deus pelos seus filhos. Se porventura os filhos deles houvessem pecado contra Deus, Jó sacrificava para que Deus os perdoasse. A Bíblia relata que Jó ele era um homem sincero, reto e temente a Deus. Mas nem por causa disso deixou de vir o sofrimento até a sua vida.
E quando nós falamos em vontade de Deus, quando nós falamos em sofrimento, a Bíblia, ela logo aponta para Jó. Jó perdeu tudo que tinha, toda a sua riqueza. Jó perdeu os seus filhos. Jó perdeu a sua saúde, porque ele estava no centro da vontade de Deus. Jó não perdeu seus filhos, seus bens e sua saúde por pecar contra Deus, por ser um ímpio. Não. Jó perdeu tudo que ele tinha porque ele era reto, sincero e temente a Deus. Mas alguém por trás estava maquinando contra Jó. Alguém por trás estava desafiando a Deus por causa da vida de Jó. Ou seja, isso nos faz entender que não é por muito ter, não é por como Jó tinha muito. A adoração de Jó não estava nas suas riquezas. Jó não adorava a Deus pelas suas riquezas. Jó não adorava a Deus pela sua família. Jó não adorava a Deus por aquilo que Deus dava para ele. Porque Jó sabia que tudo aquilo que ele tinha pertencia a Deus. E no momento que chegou a aflição na vida de Jó, ele entendeu que aquela era a vontade de Deus para ele. Ele não sabia o que estava acontecendo no mundo espiritual. Ele não sabia que Satanás tinha ido até a presença do Senhor pedir as riquezas de Jó, a família de Jó e a saúde de Jó. Ele não sabia do que estava acontecendo no mundo espiritual e até era acusado de ser um pecador, de ser um homem blasfemo pelos seus 4 amigos. A única coisa que Jó sabia, que ele estava no centro da vontade de Deus. E ficar no centro da vontade de Deus é difícil. Mesmo se Jesus não tivesse ido até Betânia para ressuscitar Lázaro, eu tenho certeza que Maria ia aceitar o querer de Deus para a sua vida. É difícil aceitar o querer de Deus para a nossa vida. Nós vemos muitas das vezes nós louvando a Deus por algo que acontece em nossa vida, que nós sabemos que foi Deus que fez, e aquilo nos agrada, porque muitas das vezes Deus é uma resposta da oração, nós fiquemos felizes com aquilo, porque Deus respondeu a nossa oração. Mas e quando Deus não responde? Quando Deus quer fazer cumprir a sua vontade, muitas das vezes nós não queremos aceitar a vontade de Deus para nós. E é aí que muitas vezes nós nos frustramos, nós perdemos o foco, enfraquecemos, porque não entendemos a vontade de Deus. Que nós possamos orar e pedir que Deus nos faça entender a vontade dele para nós. E que se a vontade de Deus para nós nos causar sofrimento, que ele nos dê a sua graça para suportar. Porque se for a vontade de Deus o nosso sofrimento, então ele vai nos dar graça para suportar. Que Deus possa te abençoar mais e mais nesta noite. Fique com esta palavra, fique com esta meditação. Que Deus possa te abençoar o teu lar, tua família. Que Deus possa prosperar a tua vida. Que Deus possa te visitar. Que Deus possa curar as tuas enfermidades. Eu agradeço
a Deus por cada irmão que esteve na live, por cada pessoa que esteve, por cada irmão que comentou. Que Deus abençoe ricamente. Que Deus possa te abençoar ricamente, irmão. Fique com essa palavra. Fique no centro da vontade de Deus. E se o centro da vontade de Deus doer no teu coração, pede para Ele te dar graça. E Ele vai te dar. Que a paz do Senhor esteja no teu lar, na tua vida, na tua família. E que Deus te dê uma noite abençoada. Fique na paz do Senhor. E que Deus te ajude, que Deus te abençoe, rica e poderosamente. Fique na paz do Senhor. Vou estar orando por você, pelo seu lar e pela sua família. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, venha abençoar esta pessoa, Pai, que participou, que comentou, que esteve aqui, Senhor, ouvindo a Tua palavra. Que cada um seja tocado, abençoado, que cada um seja, ó Pai, neste momento, tocado pela Tua mão. Abençoa o lar, a família, a noite desta pessoa, Pai, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus.